Olá a todos vocês, eu sou o professor Leonardo Andrade, estamos aqui com mais um vídeo super especial, dessa vez dando continuidade à nossa série do Gênesis. Isso aí, vai um cafezinho aí. Então, nós iremos falar de um assunto muito especial hoje, tá? E é sobre a criação, desmitificando o plágio do Gênesis. Tá? Preparei um material aqui, especial para todos vocês aqui hoje. Vamos lá? É bem provável que o caro leitor, a esta altura, já tenha se deparado com algum suposto estudioso, mais curioso do que estudioso, na verdade, que afirma categoricamente que a Bíblia é um plágio dos contos sumerianos. Temos que reconhecer que há certos paralelos entre um e outro. Entretanto, as diferenças são gritantes. Entre eles, as diferenças são bem maiores, e nos chama a atenção para o fato de que não há nenhuma ligação entre os relatos bíblicos e os contos sumerianos. Em todo caso, ficamos com a fala de Heidel, que diz que um empréstimo direto é impossível. Tá? Então, um empréstimo direto dos contos sumerianos para a formação do livro do Gênesis, segundo Heidel, é impossível. Tá? Conversando com alguns amigos, né? Também são estudiosos. Um abraço aqui para o meu amigo Valério, professor e mestre da língua grega, tá? Um dos maiores estudiosos da língua grega que eu conheço. Tá? Ele é é muito aplicado à língua ali, já lançou alguns materiais de exegese, de interpretação, e vale a pena consultar aí, professor Valério, tá? Tem um canal, professor Valério aí, de grego aí, de outros materiais, tá bom? Então, você que deseja conhecer um pouquinho mais sobre essas questões, basta procurar aí o canal do professor Valério. Estava conversando com ele me apresentou o Heidel, né? Eu até havia brincado, né, assim, acho que eu estou sozinho nessa, porque a maioria acredita que há um certo paralelo, não que seja um plágio, mas que há um paralelo. Então, graças a Deus que ainda há alguns que estão nessa empreitada comigo, né? Então, nós temos aí. O leitor pode estar perguntando, mas como eles chegaram a esta conclusão de que a Bíblia é um plágio? A resposta é simples: falta de conhecimento técnico a respeito do assunto. A grande maioria não sabe identificar uma sequer letra do idioma na qual os contos sumerianos foi escrito, tanto sumério ou acádio. E mesmo assim, querem a todo custo interpretar ao seu bel prazer. Não sabem interpretar uma letra sequer, pessoal. Eu aposto com quem quiser que todos esses inimigos da fé cristã, inimigos da Bíblia Sagrada, tá? Eles se fazem inimigos, tá? Eles não sabem identificar uma letra e querem a todo custo. Eu havia perguntado em um grupo de WhatsApp, né, sobre quem fez a tradução, o nome da pessoa que fez a tradução, e eles estão se baseando. Não sabiam. Então, de onde que eles tiraram isso? É complicado. Então, você observa que é muita falácia, é muita falta de comprometimento. Vamos lá. O Enuma Elish. O que é o Enuma Elish, para você entender? É um dos mitos da criação mais conhecido e, sem dúvidas, o mito babilônico. Um dos mitos da criação mais conhecidos é, sem dúvida, o mito babilônico do Enuma Elish. Este, por sua vez, foi descoberto por Austen Henry Layard em 1849, em forma fragmentada, tá? Nas ruínas da biblioteca de Assurbanipal, em Nínive, Mossul, Iraque, e publicado por George Smith, tá? Em 1876. Quando eu estiver falando um pouquinho sobre a epopeia de Gilgamesh, ou Gilgamesh, vou falar um pouquinho quem é George Smith, né? O seu afinco e a sua consideração pelos escritos da Bíblia Sagrada, tá? Considerado uma das fontes de maior relevância para o entendimento da cosmissão babilônica, centrada na supremacia de Marduk e da criação da humanidade para serviço dos deuses. O objetivo central desse mito é expor de forma poética a teologia ou a teogonia, mas a elevação de Marduk, o deus-chefe da Babilônia, acima de todos os outros deuses da Mesopotâmia. Enuma Elish contém cerca de 1000 linhas escritas em babilônio antigo, sobre 7 tábuas de argila, cada uma com cerca de 115 a 170 linhas de texto,
Com exceção ao tablet 5, né? Eu coloquei aqui com exceção ao tablet 5, aí eu coloquei aqui, ó, uma cópia duplicada do tablet 5 foi encontrada em Sultantepe, antiga Uzirina, localizada perto da moderna cidade Şanlıurfa, na Turquia, tá? Sem óculos não dá para enxergar certas coisas. Todos os outros estão em um bom estado de conservação. Outro sim, o mito possui várias cópias na Babilônia e na Síria. Então, não é só uma cópia, tá? São várias cópias. Porém, a cópia que eu vou colocar aqui é a cópia mais próxima da que foi encontrada, tá? Ah, mas houve uma... até alguns querem deturpar, né? Não sabem, outros fazem a leitura da direita para a esquerda, pelo amor de Deus, é uma falta de conhecimento terrível, né? Isso aí quem fez foi o Frágil Sabido, né? Ele fez uma leitura da direita para a esquerda, pelo amor de Deus. Dá para ver que o cara não sabe nada e não confessa, eu não sei. Podia falar assim, eu não sei, né? Como o José Alessandro Geladeira falou, né? Eu não conheço, né? Então, sim, mas não, eu conheço e faz esse tipo de coisa, né? Não, é porque nós estamos aqui no texto mais apurado, mais avançado. Não, meu amigo, esse é o texto baseado no seu original que foi encontrado, né? Dentre todas essas cópias, temos a versão da biblioteca de Assurbanipal, data do século VII a.C. A composição do texto provavelmente remonta, tá? Ó, remonta à idade do bronze, nos tempos de Hammurabi, ou talvez o início da era cassita, cerca do século XVIII e século XVI a.C., tá? Embora alguns estudiosos favoreçam uma data posterior a 1100 a.C. Então, essa aí é basicamente o que é o Enuma Elish, para a pessoa entender basicamente o que ele seria, tá bom, pessoal? Lembrando que quem quiser adquirir tá, esse material aqui, tá? Eu estou passando por uma quantia bastante razoável, bastante acessível para todos, basta você querer, entendeu? Por enquanto que nós não temos ainda os membros, aquelas pessoas que estão ajudando o canal, entendeu? Vai ser dessa forma. Quando você for membro do canal, nós colocamos essa possibilidade aqui de membro, os membros receberão de graça, tá, pessoal? Tanto isso aqui, a escala de membros a gente vai colocar, e cada membro, assim, dependendo da sua escala, da sua ajuda, ele vai ganhar um livro, né? O livro do professor Leonardo, outros livros também que eu gosto, entendeu? Assim, em dois meses, sorteios, tá? E, assim, só para membros, vídeos especiais só para membros, então, curso também, só para membros. Então, vai valer a pena ficar aqui no canal do professor Leonardo também. Aqueles que estão inscritos também receberão alguns benefícios, tá bom? Em breve eu estarei falando isso aí, tá bom? Um curso de ugarítico de graça, curso de ugarítico de graça, tá bom? Só aqui no canal do professor Leonardo Andrade, tá bom? Então, vamos lá. Análise gramatical do Enuma Elish, de 1 a 3. Aí você tem aqui, ó, daqui para cá, tá, pessoal? Não é como o abençoado leu, não. Tá? Enuma Elish la Nabu Shamamu. Enuma Elish la Nabu Shamamu. Enuma Elish la Nabu Shamamu. O que significa isso? Quando acima do céu não foi ainda, né? Precisa, para compor a frase, nomeado, tá? Então, de acordo com o texto apresentado, podemos observar que a palavra enuma se trata de uma conjunção temporal. Vou repetir, uma conjunção temporal. Ah, professor Leonardo, o Frágil Sabido falou que não existe conjunção temporal. Não existe? Vamos lá, isso aqui eu retirei do Dr. Google. Vamos lá. As conjunções temporais são aquelas que indicam uma oração subordinada, indicadora de circunstância de tempo. Quando, antes que, depois que, até que, logo que, sempre que, assim que, desde que, todas as vezes que, cada vez que, apenas, mal que, desde que. Então, aí, mais uma vez, ele foi refutado aí com essa falácia de que não existe conjunção temporal. Era apenas para tomar tempo para a gente ficar só nisso aqui, mas eu já sabia e saí.
Então, enuma é uma conjunção temporal que significa quando, tá, pessoal? Quando, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Quando, tá? Quando. Interessante, quando, ó, quando. Esse aí das raízes inuma e inu. Já o termo elis é um advérbio formado com a desinência, né, o sufixo ish, associado com elu, que é o verbo estar alto, como verbo, né? Um adjetivo alto. O termo lá é um advérbio de negação, tá? Não é apresentado no texto com um verbo na chamada forma estativa. O que seria forma estativa? Também coloquei aqui para vocês, ó. Os verbos do estado em inglês, ou verbos estáticos, são um conjunto de palavras que indicam condições ou estados, né? Geralmente, eles são empregados para se referir à posse, sentido, emoções e estados mentais. Quais são os verbos estáticos? Verbos como morar, domiciliar, estabelecer, instalar, residir, situar-se, são verbos estáticos, isto é, de quietação, repouso, permanência, lugar em que. Usam-se, pois, com a preposição em, no, nos, na, nas, e não como uma preposição a. Esses verbos exigem igualmente advérbio de lugar onde, né? Então, essa é a forma estática do verbo, tá bom? Outro termo que aparece no texto é nabu, palavra nabiu, da palavra nabiu, né? Que é o verbo da conjugação estativa, ser nomeado. Aquele que está na terceira pessoa do singular, e foi nomeado, que por acaso é idêntico ao infinitivo. Lembra do infinitivo? Nós temos infinitivo, né? Que é ar, ir, ir. Nós temos o gerúndio, ando, e nós temos o particípio, que seria ad, tá bom? E, por fim, chamamu, que é uma forma literária do plural da palavra chamu, chamal, né? Ou chamu, que é traduzido como a palavra céus. Então, note aqui, dessa análise aqui que eu fiz aqui, bem curta, bem lacônica, que não há semelhança nenhuma com o texto de Gênesis, Bereshit. Depois eu vou colocar aqui o texto também de Bereshit e Gênesis, para você ver que não há nenhuma ligação. O segundo verso, aqui, ó, Shaplish am matum Shumar la Zakrat, Shaplish am Matum, não é Amatum, não, am Matum, Shumar la Zakrat. E abaixo da terra não foi pronunciado pelo nome. Shaplish significa abaixo, é um advérbio formado com a desinência ish, de chaplu, sob, ao lado de, né? Amatum é a palavra literária rara para terra, a desinência atum é nominativa, feminina, é aparente uma palavra feminina, tem o caso nominativo porque é sujeito, lembra? Eu falei sobre isso aqui, sobre sujeito, sobre nominativo, acusativo, tudo isso aí. Aí você tem acusativo, tá? Termina em am. Aí você tem o genitivo, tá? Termina em ou i, tá? E você tem nominativo, que é tá bom? Assim, isso aqui já é um modo simples da língua semítica, tá, pessoal? Isso aqui é comum na língua semítica, tá? Shumar é o caso acusativo para shumu, nome, também é objeto dessa frase. Zakrat é a forma estativa do verbo zakarum, ou zakarum, que significa falar. O sentido está traduzido como passivo e pronunciado. A forma do verbo está na terceira pessoa feminina, porque o sujeito é terra, que também é, nesse caso aí, feminino. Em acadiano, algumas conjugações verbais discriminam entre masculino e feminino. Acima e abaixo são frequentes usados para indicar céu e terra, tá, pessoal? Mas, às vezes, também terra ou mundo dos vivos. E também submundo, que é o mundo dos mortos. Aquilo que nós conhecemos como hebraico de Sheol, né? Como um par de contraste, né? Em combinação, pode significar em todos os lugares. Novamente, coloca aqui, que semelhança há entre um e o outro? Nenhum, né, pessoal? Tá? Eu sei que, professor, tem uma pessoa que falou assim, fulano de tal não sabe, acadiano, ele vai colar os seus
seus estudos, não tem nada a ver, não, pode estudar aqui, entendeu? Tem um restante ainda que eu vou publicar uma obra, tá? Fazendo dessa forma aqui, uma análise, tá? Morfossintática de todo Enuma Elish, todo Enuma Elish, tá bom, pessoal? E aqui, ó, Absu-Marestu Zarunshun, e Apsu, primeiro, a antiga Apsu, seu criador. Vamos lá. O logograma Zu-Ab, sumeriano Abzu, acadiano Apsu, estendido com a partícula enclítica Ma. Essa partícula tem mais funções, mas aqui tem uma forma conjuntiva, né? Conjunção nós sabemos que é E, que, ao contrário do simples conjunção coordenadora U-E, implica em uma sequência temporal ou lógica entre as duas cláusulas, tá? Então, você vê aqui que os três primeiros versos do Enuma Elish, eles entram em concordata, tá? Eles não distribuem para um lado, para outro, para desfavorecer, não, o tom poético que ele vem caminhando. Frequentemente pode ser traduzido como e então, mas outras traduções podem ser exigidas pelo contrário, rechitu ou rechitiu, mais velho, filho, primogênito, antigo. O T não é um T feminino. Por que T feminino? Porque na maioria das línguas semitas, o T representa gênero, né, feminino. Mas aqui, essa desinência é tio, que torna um adjetivo de um radical substantivo, cabeça, parte frontal, parte superior, início, entendeu? Não é nada de feminino. A vogal contraída E, portanto, longa no final, é aqui escrita explicitamente com um U, que é um U extra, né? Como rechitu-u, zaru-shum, de zaril, mais o sufixo shum, seu, né? Zaril ou zeriu é o progenitor, prole, né? Primogênito, primeiro, é um particípio também. O particípio normalmente funciona como um substantivo e indica a pessoa que, aquele que. Os pronomes possessivos meu, seu, dele, né, também, deles, estão em acadianos expressos como um sufixo, então sempre vai aparecer, maioria das vezes, como um sufixo. A terceira pessoa do singular, ele, tá? Ele está nos antigos textos da Babilônia, geralmente aqui, ó, o símbolozinho, Shu, tá? E o outro símbolozinho também, Shu. A terceira pessoa do plural seu é Shunu, frequentemente escrito como Shunu ou Shu-nu. Mas aqui vemos a forma curta, apócope, né? Shun, escrita como Shun-un. Beleza, pessoal? Então, note, não há semelhança alguma, tá bom, pessoal? Então, aqui você tem uma análise de Bereshit, da Bíblia hebraica. Então, vamos para o texto de Gênesis 1. Aí você tem Bereshit, bara Elohim, et hashamai ve'et haaretz. Note que não tem nada. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Não tem semelhança alguma, pessoal, alguma com o texto do Enuma Elish, tá? As controvérsias sobre esse termo não é fato novo, existem há tempos. Observe o que diz a nota de rodapé da King James 1611. Esse versículo de abertura da Bíblia, apenas 7 palavras do hebraico, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tá? Estabelece 7 verdades essenciais sobre as quais se baseia o restante da Bíblia. Nem o hebraico, nem o grego, nem o texto massorético, nem a Septuaginta possui o artigo. O texto não registra no princípio, tá? Mas em princípio, tá? E se você pegar a tradução feita por Edson Faria de Francisco, você vai ver em princípio, e várias outras traduções também, alguns estudos à parte do professor Luiz Saião, né, mestre do hebraico, e outros também, os demais professores aí que trabalham nessa área, deixando expressamente indefinido o momento da criação visível. Então, não é definido o momento em que foi criado, tá bom? E assim deve aceitar e traduzir. E enquanto há insistente voz a favor da inclusão do existente artigo no, outros tradutores vão mais além e acham que o mesmo inserido no artigo definido, a frase parece flutuar no ar e o leitor sente que algo a mais deve ser adicionado para lhe dizer de qual princípio se trata.
e traduzem no início de tudo, tentando fixar o momento exato de todo o princípio, né? Ver crítica textual hebraica, né, de Emanuel Tov, página 69 da BV Books. Então, você vai ver aqui que é uma controvérsia já existente, pessoal. Isso aqui não é nada novo, tá bom? Mas também tem as correntes que nos dão apoio. Vejamos o que diz da nota de rodapé da Torá Messiânica, tá? Material que em breve estaremos publicando, tá? Então, vai ter lá na nota de rodapé, sobre Gênesis 1:1. É provável que o leitor esteja se perguntando o motivo pelo qual traduzimos o Gênesis 1:1 com uma vírgula à frente do termo no princípio, conforme está aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Entendeu? O motivo por que será que foi traduzido no princípio, vírgula? O motivo é o seguinte, a palavra Bereshit significa no princípio. Entretanto, ela está em estado construto, isso quer dizer que é uma palavra genitiva, por isso deve conter o de. Assim, no princípio, de. O termo Bereshit é formado por B e Reshit. A palavra Reshit tem a sua raiz a palavra Rosh, que significa primeiro líder ou cabeça. A partir da raiz de Rosh, forma-se a palavra Rishon, que significa primeiro. No estado de construção, as vogais longas por natureza, como Tisseré e Kamatz, se tornam Shivá. Vou repetir. No estado de construção, as vogais longas por natureza, Tisseré e Kamatz, se tornam Shivá. Deste modo, Rishon se torna Reshit. O que acontece aqui é aquilo que denominamos como contração no português. Se você estudou contração, é para, né? Para mim, para, né? É uma contração. Por exemplo, no é a contração de em, entendeu? É a preposição mais o artigo definido. Em mais o. Então, no é a contração de em, preposição, mais o artigo definido o. No hebraico também temos esta flexão. A preposição em é be, né? E o artigo definido é ra. No hebraico, essa contração acontece com a supressão da semivogal e, além da consoante H, restando apenas B e A, que é igual a ba. Deu para entender, pessoal? Ou seja, no em hebraico. Compreende-se que Bereshit é o estado de construção de Barishon. Olha só, Barishon. Então, aqui houve a supressão da vogal e da vogal da preposição e a supressão do re no artigo. Então, fica ba. Deu para entender, né? Por esse motivo, alguns intérpretes afirmam que o primeiro verso é uma oração subordinada de verbial temporal reduzido ao infinitivo. Infinitivo, pois mudam de bará para berô. Porém, se atentarmos ao texto massorético, veremos que em Bereshit, observe que esse formato contém o teamim. O que é teamim? Que são aqueles sinais de cantilação e sinais gramaticais, tá, pessoal? Enganam aqueles que dizem que teamim não exerce influência gramatical. Tem que ler mais, Bruxo Alto, todos os mestres, Gesenius e dentre outros, tá? Tem que ler mais os mestres da gramática do hebraico e das línguas semíticas, tá? Teamim, sim, são indicadores gramaticais, tá? A função dele é 3. Eu tenho uma aula sobre isso aqui. Aí tem o sinal abaixo da letra Shin, ou seja, sinais diacríticos para leitura, cantilema e também gramatical. Leitura, cantilema e gramatical. O sinal é tarha, tarha. E o nominado de tarha é um sinal disjuntivo, tá? Disjuntivo. Disjuntivo é o quê? Ele desconecta, ou seja, ele pede à frente da palavra Bereshit uma vírgula. Por esse motivo, entendemos que a vírgula irá romper com a semi-root. O que é isso, Leonardo? A ligação do verbo bará, tornando assim Bereshit no modo reflexivo.
Assim, o melhor entendimento seria um termo no grau superlativo, dando a ideia de no princípio dos princípios, ou seja, no mais absoluto princípio. Com isso, entende-se que, de fato, Gênesis 1:1 é um relato da criação de Adonai e sua denominada de ex nihilo. Então, aqui prova categoricamente que, primeiro, Bereshit, Gênesis de 1 a 3 não tem nada a ver com Enuma Elish. Eu já fiz aqui a proporção. Segundo, Bereshit está em estado construto, tá? Provei aqui também, tá? Para todos que quiserem, para você ver e avaliar como que é fenomenal o texto da Bíblia Sagrada. Aí você tem aqui, ó, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Aí você tem aqui, ó, o Tahar, aqui, ó, vendo? Tahar, que é um sinal disjuntivo, tá bom, pessoal? Um sinal disjuntivo, você tem atinar, divisor dentro do próprio verso, e aqui você tem um siluk que vai apontar um sof passuk, tá? Sempre antes de vir o sof passuk, que é o final do verso, ele vai apontar para um siluk, tá bom? Então, aqui já foi provado essa questão, vamos partir, mas eu não vou gastar tudo nesse vídeo, tá, pessoal? Farei outro vídeo aqui do verso 2, bem com muito mais conteúdo, falando sobre a teoria do hiato, dentre outras coisas. Mas o nosso foco principal é desmitificar as teorias, né, de que o livro do Gênesis seja um plágio, mas nós temos outros estudos aí, muito mais aí, para nós entrarmos a fundo nesse texto ainda, antes de partirmos para o verso 2, tá bom? Pode ficar tranquilo. É de 1 ao 11. Iremos falar de Utnapishtim, a Hipopédias e o Sudra, o Salmo 104, o hino de Akenaton, e várias outras coisas, e você vai ficar aqui perplexo em saber que a Bíblia é a palavra de Deus, tá bom? Aqui você tem Verhaatz, Haetá, Torro, Vavorro, Verrocha, Alpine, Alpine, vogal longa por posição, Terron, Veruach, Elohim, Merahefet, Alpine, Hamaim. Observe algumas particularidades em relação ao verso 2 de Gênesis, capítulo 1. O versículo inicia com a maioria das traduções, e a terra. Entretanto, há um grande erro nas traduções atuais. Por quê? Isso se deve porque muitos não sabem diferenciar entre a letra hebraica vav, como forma conjunção aditiva, e o vav, conjunção adversativa. Por isso, esse vav, que inicia o verso 2, tem que ser traduzido com a conjunção mas, ou porém. Ele não pode ser traduzido como aditivo, ele é adversativo. Por quê? Porque aqui também tem uma vírgula, aqui também tem um sinalzinho que vai favorecer, mas nós iremos falar isso bem à frente, tá? E, por fim, no verso 3, nós temos Vaiomer Elohim Yehior, Vayehior, né? E disse Deus, haja luz e houve luz, né? Então, olha só como inicia, né? Bereshit bara Elohim et hashamai, ve'et ha'atz, ve'ha'atz ha'etá torro vavorro ve'rosh alpine, terron ve'rua Elohim merahef alpine hamaim. Vaiomer Elohim Yehior, Vayehior. E disse Deus, haja luz e houve luz. Não tem nada a ver com o Enuma Elish. Olha o Enuma Elish. Enuma Elish lá, Nabu Shamamu, quando acima do céu não foi nomeado. Shapli Shamatum Shumá Lazakrat. E abaixo da terra não foi pronunciado seu nome. Ó. Abzuma Reshitu Zaru Shum. E Apsu, o primeiro, a antiga Apsu, seu criador. Então, tipo assim, não tem conexão nenhuma, nem linguística, nem morfológica, nem sintática entre um texto e outro, nem etiológica, cultural, não há semelhanças. Pessoal, as particularidades que há entre um e o outro são bem distantes, tá bom? Então, no próximo vídeo, estarei falando aqui sobre o verso 2, provavelmente, né? Depois eu volto ainda com algumas coisas ainda de Gênesis mesmo, tá? Pode ficar tranquilo, não, o dado está encerrado. E vou falar sobre Terron, Tiamat, mais coisas, tá? Mais estudos sobre isso aí, fora que eu já coloquei. Então, assim, é uma gama de material fantástico aqui
para você enriquecer seus estudos, seu aparato para a defesa da fé cristã. Pessoal, em breve eu estarei lançando o meu livro sobre esse assunto, né? Eu vou incluir todos esses artigos aqui nesse estudo, tá bom? Eu coloquei 3 opções, né, de estudo lá, e de título, né? Primeiro, Abracadabra, em defesa do Creatio ex nihilo, né? O segundo é Desmitificando o plágio do Gênesis, e o terceiro, não lembro, mas ficou entre o primeiro e o segundo. O que eu resolvi fazer? Não sei se vocês vão concordar, mas eu resolvi unir os dois, pessoal. Unir os dois. Provavelmente, o título do livro vai ser Abracadabra, Desmitificando o plágio do Gênesis. Tá bom? Provavelmente o título do livro vai ser esse aqui, Desmitificando o plágio do Gênesis. Então, tá bom, pessoal? Vai ser uma obra, creio eu, né? Sou suspeito a falar, fantástica aí em relação à defesa daquilo que nós acreditamos como ser base primordial da criação divina, tá? Então, tá bom, pessoal? Espero que Deus possa abençoar todos vocês, tá bom? Esse é mais um dos vídeos da série Gênesis, né? Estaremos colocando todo dia um vídeo ou 2, tá bom? Para que você possa estar municiado aí da defesa da fé cristã, tá bom? Espero que Deus possa te abençoar e vamos terminar com a Birkot Kohanim, Yevarehe Adonai Beish Mireha Yae Adonai Panav Eleha Veoneca Issa Adonai Panav Veasen Lecha Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e dê a paz. Lehitra outro, e até mais, até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Compartilhe esse vídeo com seu amigo, tá? Talvez você pense, mas você falou muito hebraico, as pessoas não sabem hebraico. Pessoal, nós precisamos estar atentos. Os inimigos da fé estão conhecendo hebraico, os inimigos da fé sabem grego, os inimigos da fé estão querendo conhecer o aramaico, e você ainda está aí, meu irmão. Estude, conheça a palavra de Deus. Eu sou professor de hebraico também, se você quiser aprender, estamos aí com uma super oferta no curso de hebraico bíblico, para você ler de fato, tá bom? Que o Senhor possa te abençoar e, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho e receba estudos diários do professor Leonardo. Curta e comente esse vídeo. Lehitra outro e até mais.